Fala aí, pessoas que assistem YouTube, tudo bem? Meu nome é Lucas Belo e hoje eu quero falar com vocês desse livro aqui, A Última Noite do Mundo, do C.S. Lewis. Como de costume, um pouco sobre a edição física antes de tudo, né? É uma edição muito bonita, é aquelas da Thomas Nelson, de capa dura, tudo certinho, com a diagramação tudo perfeito, folhas amareladas. E também tem um bônus nessa daqui, porque a capa é belíssima, né? Ela tem uma arte que inclusive lembra algo que brilha no escuro, sabe? É muito bonito mesmo. Então, como eu sempre digo, acho que a pessoa ficaria muito feliz de ter uma edição dessa, não teria problema nenhum. E lembrando também que esse daqui é mais um vídeo do projeto de leitura em conjunto do C.S. Lewis aqui do canal. Eu vou deixar o vídeo no cardzinho aí em cima para se alguém quiser, se tiver interesse em participar, que lá nós fazemos chamadas e discutimos exaustivamente os livros, coisa que não dá para fazer aqui nos vídeos, né? Inclusive, o livro do próximo mês, que a gente já tá lendo, é esse aqui, né? Experimento em Crítica Literária, do C.S. Lewis. Então, se você tiver interesse, dá uma olhada no vídeo aí em cima e participa lá. E bom, sobre o livro mesmo, ele é bem curtinho, né? Diferentemente do Deus no Banco dos Céus, que foi o passado, que era um calhamaço gigante, mas a proposta é parecida inclusive com o Peso na Glória, porque não se trata de um livro que vai abordar um assunto só durante todas as suas páginas, mas sim de uma coletânea de ensaios do autor. Só que diferente do Deus no Banco dos Céus, que tinha mais de 40 ensaios, esse daqui tem 7. São 7 capítulos ao todo, e que vão desde a eficácia da oração até a discussão de qual que é a relação de vida fora da Terra e como que a gente faria isso à luz, como que a gente relacionaria isso com a teologia, né? Ele faz um trabalho incrível nesse capítulo. Há inclusive um capítulo aqui que se chama Mal Danado Propõe um Brinde, que é aquele mesmo que se encontra no Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, que eu já até discuti aqui no canal sobre esse capítulo. Tá, vou deixar o vídeo no cardzinho aí em cima. E então ficou meio que repetido, né? Então para quem já leu aquele, eu pelo menos faz que nem eu, né? Pula esse capítulo, mas os outros são todos muito interessantes. Aliás, é um livrinho que, só para terminar de falar nele no geral, é um livrinho que é muito tranquilo de ser lido, sério, é aquelas leituras de fim de tarde, sabe? E com aquela linguagem do C.S. Lewis costumeira, de simples e realista, que é muito gostoso de ler, que é o que faz ele ser um dos meus autores preferidos. Então, é um livrinho fantástico para isso. E no vídeo de hoje eu vou discutir especificamente de um dos capítulos aqui e falar de maneira mais breve acerca dos outros, já que eles são por si bem breves e dá para sintetizar bem acerca deles, mas o que eu vou mais aprofundar vai ser o capítulo 1, que se chama Eficácia da Oração, que foi um que eu gostei muito nesse livro. Bom, então vamos para o capítulo. Aqui ele vai abrir contando acerca de um caso que ocorreu com ele, no qual ele tinha que participar de um evento em Londres, e daí ele ia cortar o cabelo para isso, só que daí o evento foi cancelado e ele ficou tipo, então não vou cortar o cabelo, pra quê, né? Só que uma voz ficava repetindo na cabeça dele, não, vai lá e corte, vai lá e corte, vai lá e corte. Ele falou, tá bom, então vou cortar. E aí, quando ele chegou para cortar o cabelo, ele tinha um cabeleireiro específico, que era amigo dele, que ele conversava bastante, o cabeleireiro disse para ele, né, eu estava orando para que você viesse hoje. Muito interessante, né? Então ele discorre sobre isso de como, eu não queria ir cortar, e mesmo assim o cara orou e eu fui e deu certo, né? E daí depois ele vai contar mais um caso, que daí não é com ele, em que a oração parece ter sido o motor do caso ter ocorrido. E aí ele vai fazer a pergunta, né? Que vai praticamente abrir a discussão do capítulo. Que tipo de evidência provaria a eficácia da oração? Afinal, podem ser apenas coincidências, né? Nós oramos por algo e pode ser que esse algo realmente aconteça, mas quem prova que não aconteceria de qualquer maneira, né? Quem prova que foi verdadeiramente a oração que foi motor para isso? E aí o C.S. Lewis vai dizer que uma prova irrefutável, empírica sobre a eficácia da oração, ela nunca poderá ser alcançada, não a esses moldes, ao molde do método científico, por exemplo. Tanto que ele vai dar o exemplo aqui, vai explicar como que, se mesmo das duas formas de investigação científica com que nós investigamos o mundo natural, fossem aplicadas à eficácia da oração, não ia funcionar. Então, por exemplo, você pode testar uma coisa, chegar a conclusões sobre leis físicas e etc., observando a uniformidade de acontecimentos no mundo. Então, por exemplo, a lei da gravidade, você vê que sempre que você soltar o objeto, ele vai cair e tudo mais. E observando essa uniformidade, você deduz a lei, você calcula, faz todas essas coisas. Mas, mesmo se todas as orações do mundo fossem atendidas, isso já não provaria nada, porque não seria o Deus cristão, não seria uma forma de você verdadeiramente observar. Seria algo mais próximo de magia, né? Porque faz parte da própria essência da oração ser um pedido, e um pedido pode ou não ser atendido, e a gente, sendo cristãos,
Nós sabemos que se um Deus onipotente, onisciente, etc., ele sabe infinitamente melhor do que nós que estamos pedindo, e é 100% de certeza que ele não vai atender todos os pedidos das pessoas na Terra. Então, por esse lado, com esse método de investigação, já não seria possível abordar a eficácia da oração. E outra forma da gente tentar provar as coisas cientificamente é fazendo experimentos, né? Então, induzindo fenômenos, para daí tirar conclusões mais gerais acerca deles. Só que isso também não serviria para oração. O Lewis, inclusive, conta de um caso aqui em que estavam pensando em fazer, eu não sei se realizaram ao certo, nem me recordo, mas que eles iam pegar um grupo de oração e fazer as pessoas orarem durante um mês, incessantemente, a um hospital, o hospital A, e não orar pelas pessoas do hospital B. E aí, se houvesse no final do mês mais pessoas curadas no hospital A do que no hospital B, seria uma forma de testar a eficácia da oração. Só que ele diz que isso é bobagem, né? Isso não funcionaria dessa forma. Primeiro porque, como eu tinha dito, em essência, a oração feita como um pedido, ela é um pedido. E faz parte do pedido poder ou não ser atendido. E também, que nem ele vai dizer, citando Hamlet aqui, né? O Shakespeare em Hamlet, palavras sem pensamentos nunca chegam ao céu. Então não adiantaria você colocar pessoas para ficar fazendo um repeteco ali, porque elas não estariam orando verdadeiramente pelo fim do sofrimento daquelas pessoas, mas para ver o que acontece. Ou seja, não é possível tirar confirmações por meio desses métodos. Se a oração feita dessa maneira é um pedido, nós devemos compará-la com coisas que são semelhantes a ela, ou seja, com pedidos. Não é? Nós não fazemos pedidos às pessoas com quem nós convivemos nas coisas mais banais possível, todo dia, o dia inteiro, né? Tipo, pega isso aqui, por favor, me ajuda nisso aqui. Ou coisas mais importantes mesmo, né? Você quer casar comigo, você me dá um aumento, sabe? Você falando pro seu chefe, que são os exemplos que ele dá. Então, quando as pessoas... E faz parte da natureza desse pedido que nós fazemos às pessoas, elas aceitarem ou não. E você percebe que a confirmação acerca da eficácia desse pedido, ela se dá não por um método científico, mas de uma maneira diferente, né? Se a pessoa aceita, é uma confirmação diferente, não é uma prova empírica, irrefutável, que você testou e tudo mais. Nós não tabulamos estatísticas acerca de se é mais provável ou menos provável do que a mulher nos aceite em casamento, ou que o chefe nos dê um aumento, ou que seu amigo responda a um pedido que você deu para ele, né? Que você fez a ele. Seria loucura fazer algo do tipo. A nossa certeza, a nossa confirmação, vem justamente de uma confiança, de um conhecer a pessoa. E nesse sentido, a eficácia do pedido que nós fazemos a Deus e tendo em vista ele aceitar ou não, só pode vir da mesma maneira, só pode ser visto da mesma perspectiva. Então o que o C.S. Lewis vai dizer é que começar pela pergunta, a oração funciona? Já é uma maneira um pouco errada de você ver o assunto. Ele chega a essa conclusão aqui, porque nós não estamos falando de magia, nós não estamos falando de você fazer um feitiço, um experimento aqui, que daí vai mudar algo na natureza ali depois, né? Mas sim de um pedido. Em suma, esse pedido só pode ser duas coisas. Ou é um delírio completo, ou é verdadeiramente uma relação pessoal com Deus. E é óbvio que, tendo em vista a natureza, conhecendo a natureza dos pedidos que estão sendo feitos e a que eles se referem, a melhor pessoa para responder se eles estão ou não sendo atendidos é justamente a pessoa que orou. E acho que isso fica bem claro. E aí, terminando basicamente essa parte inicial em que o Lewis faz essa apresentação e convence que não dá para testar de maneira científica e que cabe muito mais à pessoa, essa relação do pedido, vai surgir uma questão um pouco mais complexa. Porque que nem ele vai dizer, tá bom, ok, tá tudo certo. Nós conhecemos Deus pela oração, nós podemos pedir, o pedido pode ser atendido ou não. O próprio Jesus nos ordenou que nós fizéssemos pedidos e orássemos, né? Ele mesmo revelou isso pra gente. Beleza, mas isso significaria que o meu pedido alteraria de alguma forma a vontade e a sabedoria imensa, infinita de Deus? Em outras palavras, Deus modificaria a sua ação frente à sugestão dos homens? Porque a sabedoria infinita, ela não pode ser aconselhada, né? Ela não necessita de aconselhamento. Só que a resposta que o Lewis vai dar a isso é uma reflexão muito interessante, porque ele vai dizer, peraí, Deus já não precisa de nada do que nós fazemos diariamente, cotidianamente, para coisas comuns. Se ele quisesse, nós não precisaríamos comer para saciar a fome, bastaria um estalar de dedos. Se ele quisesse, nós não precisaríamos da arte da medicina para ser curados, bastaria um estalar de dedos. Só que, por alguma razão, ele permite que nós executemos, nós cooperemos com a vontade dele. Ele nos dá o privilégio de participar do jogo, de colaborar com o trabalho.
E aí o Lewis vai citar uma passagem do Pascal aqui que é muito interessante, na qual ele diz o seguinte: Deus instituiu a oração a fim de emprestar às suas criaturas a dignidade da causalidade. Só que aí o Lewis completa: mas não só a oração, sempre que agimos, ele nos empresta essa dignidade. Ou seja, você percebe o sentido que ele quis dar à oração aqui, né? É de alguma forma utilizar um dom que nós já utilizamos todos os dias, só que por um outro método. E é muito interessante pensar na oração dessa forma, né? Particularmente antes de entrar em contato com esse ensaio do C.S. Lewis e algumas outras referências que ele comenta sobre em outros livros, eu nunca tinha pensado dessa maneira. E ela verdadeiramente seria, nesse sentido, uma outra forma de nós colaborarmos, de nós participarmos da causalidade na vontade divina, né? E, bom, aí o Lewis ele vai finalizar o capítulo de uma maneira sensacional, porque ele vai fazer uma breve reflexão acerca do seguinte: não pense que quem tem os seus pedidos atendidos por Deus faz parte, na verdade, de uma elite, dos preferidos de Deus e que não sei o que eles são especiais, enquanto os outros que não têm os seus pedidos atendidos são, na verdade, esquecidos ali, deixados de lado. Afinal de contas, né, Jesus teve o seu pedido negado ali enquanto ele estava no Horto das Oliveiras, né? Então, dá para perceber só acerca desse fato de que, na verdade, não tem absolutamente nada a ver isso. E, bom, era isso que eu tinha para comentar desse capítulo. Agora eu vou falar brevemente sobre os outros 6 que estão aqui presentes, menos o Maldanado propõe um brinde, porque, como eu já comentei ele no Carta de um Diabo a Sua Aprendiz, ficaria repetitivo, né? Mas, indo ao capítulo 2, se chama Sobre Obstinação na Crença. E é muito interessante, porque assim como no capítulo da oração, ele vai puxar o assunto da crença, vai tirar do laboratório, daqueles instrumentos mortos e etc, né, com os quais você usa para fazer experimentos e tudo mais, e vai trazer mais próximo, vai deixar mais humana a discussão. Tanto que ele vai fazer uma comparação dessa discussão com as crenças que nós partilhamos diariamente. Por isso que eu falei, é muito parecido com o capítulo da oração, né? A oração ele fala de pedidos que nós fazemos cotidianamente, e a crença ele vai comparar com a confiança que nós temos nas pessoas, né? Ele diz, você vai ficar fazendo diversos experimentos, você vai ficar testando a fidelidade da sua mulher, por exemplo, você acha que isso é... Ele até fala, é até interessante, ele fala, se alguém fizesse isso, a gente culparia a pessoa por uma falha moral ou elogiaria ele por uma virtude intelectual, né? Porque o papel que ele está fazendo aqui é, se é para nós testarmos as evidências de todas as crenças e tudo mais, todas as confianças que nós temos, isso seria de alguma forma uma virtude intelectual? Quando, obviamente não, né? Aplicado a esse caso, já dá para ver o absurdo que seria. Tanto que ele vai dizer aqui em uma outra página, né? Amar envolve confiar no amado além das evidências. Podem haver evidências contrárias, mas mesmo assim você continua amando. Inclusive, tem um trecho do debate do Richard Dawkins com o John Lennox, em que o John Lennox faz esse argumento contra o Richard Dawkins. É muito interessante, né? Porque o Richard Dawkins é o ateu e o John Lennox é o teísta, ele é o cristão. E o Richard Dawkins começa a falar, não, mas a gente só usa a palavra fé, a gente só usa a palavra crença, quando a gente não tem evidência para poder sustentar isso. E nesse sentido a fé seria uma fé cega e etc. Daí o John Lennox virou para ele, eu imagino que você tenha fé na sua esposa, né? Você não tem evidência pra isso? Daí o Richard Dawkins falou, não, claro que eu tenho evidência pra isso. Daí ele trava assim, putz, acabei de me contradizer, né? Bom, aí tem o terceiro capítulo que também é interessantíssimo, que chama Lírios que Apodrecem. Aliás, é um dos melhores do livro, se não o melhor, porque é em referência a uma frase de Shakespeare, né? Que diz o seguinte, né? Lírios que apodrecem fedem mais do que as ervas daninhas. Porque ele vai discutir aqui acerca da questão da cultura, e tem uma discussão tão interessante disso aqui, de que toda vez que nós tentamos fazer algo para melhorar a cultura, na verdade nós estamos matando ela ao mesmo tempo. Da mesma forma que quando nós fazemos algo por ser religioso e não por causa de uma relação verdadeira que nós temos com Deus. Porque ele vai dizer o seguinte, cultura é um nome que nós damos quando nós estamos estranhados ao objeto, para a gente poder falar sobre ele. Cultura é um nome que nós damos exteriormente. Mas quando a pessoa está participando da cultura, está participando do avanço cultural, digamos assim, é só um menino lendo a Eneida, que nem ele fala, né? É só um cara lendo algum livro, o John Milton, algo assim. Ele provavelmente não estaria lendo, enquanto ele estivesse lendo ali, para poder melhorar a cultura. Ele não está pensando nisso. Se ele fizesse isso, ele mataria, coitado, todo o texto que ele está vendo ali. Inclusive o Lewis, ele tem uma frase bem interessante aqui nesse capítulo, que ele fala que
aqueles que leem poesia para melhorar a mente nunca melhorarão a mente lendo poesia. É nesse sentido que ele está tentando colocar. Então ele vai falar como a cultura, na verdade, pode se tornar uma espécie de fetiche nesse sentido e acabar destruindo a si mesma se nós abordarmos ela dessa forma. E daí ele também vai introduzir nessa discussão uma teocracia, de uma elite cultural, em que os caras comandam as coisas politicamente também. É bastante interessante. Inclusive, só para não esquecer, ele tem aqui um negócio muito legal, né? Que ele vai falar, pô, muitos expoentes modernos da cultura parecem ser impudentes no sentido etimológico. Eles são carentes de pudor, porque eles pegam as coisas mais preciosas e frágeis que nós temos, né, e falam como se estivessem leiloando alguma coisa, como se estivessem tentando vender pra gente um aspirador de pó. E é esse o absurdo que acontece quando a gente tenta abordar a cultura dessa forma. Bom, aí vai ter o capítulo 4, que chama Mal Danado Propõe um Brinde, que é o que eu ia pular. Aí vai ter o capítulo 5, que chama Boa Obra e Boas Obras, que é muito interessante. Ele vai discutir acerca da relação do homem com o trabalho, com a produção do seu trabalho, como essa relação se tornou corrupta nos dias de hoje, né? Ele fala, inclusive a termos quase como se fosse fetichismo, como a gente conhece, né? Que as coisas, buscar o dinheiro pelo dinheiro e como isso acaba distanciando a gente da produção do trabalho que a gente faz e coisas desse tipo, né? Ele vai falar que, inclusive, tudo mudou. Antes a gente produzia para saciar uma necessidade, um desejo do homem. Hoje nós instigamos, nós criamos novos desejos absurdos, completamente loucos, simplesmente para poder vender, né? Então, o produto parou de ter um fim para servir o homem acabou servindo o produto, né, em vez disso, né? Então esse capítulo vai discutir um pouco dessa relação. E aí vai ter o capítulo 6, que se chama Religião e Foguetes, que é interessantíssimo, porque ele vai discutir acerca dessa noção de que se existir alguma vida fora da Terra, se existirem alienígenas ou algo do tipo, isso na verdade cancelaria completamente a nossa religião, que nós nos mostraríamos ultrapassados e que isso quebraria as bases de todo o cristianismo. E ele vai falar, não, peraí, vamos analisar um pouco essa questão de maneira sincera, né? E ele vai fazer isso brilhantemente. Inclusive, começando o capítulo com uma reflexão já bem interessante, porque ele vai falar, existem dois argumentos bem diferentes que as pessoas tentam usar contra o cristianismo e apresentados os dois em nome da ciência, né? O primeiro deles é, não, o universo ele é completamente hostil à vida. Dá para perceber isso porque é uma chance em 1 milhão da gente surgir aqui no planeta Terra, e da mesma forma ele é vasto e não tem vida nenhuma, e não tem nada. Como você pode achar que a sua religião está certa, já que isso é um pontinho de poeira no espaço e etc., não tem significância? Só que ele vai falar, ao mesmo tempo, as pessoas pegam e falam, não, mas se existir alienígena, se existir vida fora da Terra, etc., como você pode se achar especial e não sei o que? Então, nas duas perspectivas, de existir ou não vida fora da Terra, nesse vasto universo e tudo mais, as pessoas usam isso de motor para atacar o cristianismo. Então ele vai dizer aqui, a cada nova descoberta, a cada nova teoria, ela é inicialmente considerada como tendo as consequências filosóficas e teológicas mais abrangentes e é tomada por incrédulos como base para um novo ataque ao cristianismo. Mas geralmente, quando o burburinho popular se acalma e a novidade é ruminada por teólogos autênticos, cientistas autênticos e filósofos autênticos, ambos os lados se veem bem como estavam antes. Assim foi com a astronomia copernicana, com o darwinismo, com a crítica bíblica e com a nova psicologia. Ou seja, quando acaba essa histeria superficial e inicial, se você analisar a questão verdadeiramente, ela se mostra completamente diferente desses gritos que as pessoas dão já por histeria mesmo. E aí tem o capítulo 7, que é o que dá nome ao livro, que se chama A Última Noite do Mundo. E é um dos capítulos mais simples do livro, para ser bem sincero, mas que tem uma das discussões mais legais. Porque ele vai falar sobre essa questão do apocalipse, que as pessoas ficam esperando pela volta de Jesus e ficam tentando prever isso com datas certas e tudo mais, mas daí ele vai dizer que o próprio Deus, né, Jesus mesmo disse que, ninguém conhece senão o Pai, né? Ninguém pode conhecer essas questões do futuro senão o Pai. Eu não me lembro da passagem correta, eu não me lembro exatamente com as palavras corretas, mas é mais ou menos isso que ele diz, né? Que eu acabei de achar. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu e nem o Filho, senão somente o Pai. Então, não adianta a gente ficar tentando prever dessa forma que Jesus vai voltar e etc., mas ter sempre em consideração que ele irá retornar. É a mesma discussão da morte, sabe? Você não pode ficar, de certa forma, escrupuloso, ficar achando que, nossa, ferrou, eu vou morrer amanhã e não sei o que, ficar pensando na morte dessa forma. Mas você deve ter em consideração que um dia você vai morrer, né? E que você deve fazer as coisas tendo em vista isso. Então é basicamente isso que ele diz aqui, né? O ensinamento do Senhor sobre o assunto consistia claramente em 3 proposições. Que ele certamente retornaria, que nós não poderíamos descobrir quando, mas que deveríamos estar, portanto, sempre preparado a isso, né?
não devemos, que nem ele diz, o importante não é que devemos sempre temer o fim, mas que devemos sempre nos lembrar dele. Essa é a reflexão principal desse capítulo aqui, que também é maravilhoso e incrível e que eu recomendo muito que vocês leiam. E bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa se eu me enrolei para explicar alguma coisa ou algo ficou confuso. Se algo assim ocorreu, deixa aí nos comentários que eu tento responder a todos sempre. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal que eu vou trazer mais livros do C.S. Lewis como esse, livros de literatura, livros de filosofia e entre outros. E é isso. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Até a próxima aí. Valeu!